o quanto isso tá presente na vida da gente e a gente não percebe, né? Contratos regem a gente o tempo inteiro. Você quer um remédio na farmácia, mandou um WhatsApp para a farmácia, você tem tal remédio? A farmácia, a primeira coisa que te pergunta, você pode fornecer seus dados? Aí você fala, sim, posso. Quando você forneceu os seus dados, automaticamente você assinou um contrato com a farmácia de forma virtual. Olha, já gerou ali uma ação contratual. Uma relação jurídica. Gerou ali uma relação jurídica. Aí a gente faz sem perceber, doutora. Faz sem perceber, porque o que é contrato? Explica pra gente. Contrato é um acordo entre duas ou mais partes. Sim. Onde você pode colocar ali todas as informações para se fazer elaborar o melhor contrato. Quem vai pagar, quanto vai pagar, sobre o que vai pagar, qual é o objeto né, daquele contrato, daquela relação. E essas questões do contrato, independente né, da forma que ele é feito, da forma que ele é realizado, são básicas para as pessoas poderem ter noção do que exigir, quando exigir e como exigir. Né? Aqui no interior a gente tem assim por hábito né, de fazer contrato muito verbal. Tem demais. Nossa, é uma dúvida. As pessoas assumem compromissos verbalmente, fechado, aperta a mão e tudo mais, mas fica só na palavra, doutora. Como isso pode se caracterizar uma relação contratual? Exatamente. Como que eu provo esse contrato verbal? Normalmente, o que é muito habitual depois da tecnologia do WhatsApp, as pessoas se comunicam por meio de conversas. O WhatsApp consegue provar uma relação contratual, porque pelo WhatsApp você fala assim, fulano, você tá vendendo tal coisa? A pessoa, tô. E aí, quanto você quer? X? Vou pagar até o dia tal, é meu. Aí você fez aquele contrato. Normalmente, as questões envolvendo o contrato, muito acontece porque a pessoa deixou de pagar. A pessoa deixou de pagar, aí quem vendeu fica, como que eu vou fazer para poder receber? Como é que eu vou provar essa relação? Porque eu não tive um documento assinado. Aí gerou uma dúvida, hein? Quem tá ouvindo vai estar pensando isso, doutora. E agora? É possível fazer o quê? Eu não mandei o WhatsApp, suponhamos que eu não tenha mandado o WhatsApp. Fica ligado mas aí. No dia que eu conversei, a Ione ouviu. A Ione estava perto. Opa, a Ione pode ser minha testemunha. A Ione pode comprovar. Mas, eventualmente, mandei o WhatsApp. Aí você pode ter trocado uma mensagem, um e-mail. Guarda tudo, né? Guarda tudo. O WhatsApp, ele é um meio de comunicação e é um meio de prova também. A gente só tem que tomar alguns cuidados porque a lei exige alguns requisitos. Porque tem que se verificar a veracidade daquele WhatsApp. Sim. Porque hoje em dia a gente consegue fazer, por exemplo, uma alteração no que foi escrito, como foi escrito. Mas aí nada que uma ata notarial, indo num cartório de notas, fazendo essa ata, mostrando para o tabelião aquele documento, ele não resolva. Ele vai confirmar que houve aquela conversa e aí sim está formada a prova. A outra prova que você pode produzir também é pedir para o cartório específico, que é o de protestos, títulos, aliás, de documentos, para poder notificar essa pessoa sobre aquela relação jurídica contratual. O cartório faz isso? Faz. O cartório faz. Aí ele vai fazer essa notificação, tem as taxas, etc. E aí aquele documento serve como prova. Né? E aí fica tudo resguardado, você tem todos os elementos e que se a pessoa ainda insistir em não querer resolver daquela forma, aí a gente tem que ir para a justiça. Entendi. E o contrato, assim, às vezes a gente nem percebe, né? Mas quando a gente vai casar, você assina o contrato, né? Não é um contrato expresso, é um contrato explícito, né? É um contrato expresso, assim, tá escrito lá. Estou assinando um contrato de casamento. Porque o casamento, na verdade, existem vários regimes de casamento. Quando você casa no regime de comunhão universal, todos os bens se comunicam, todo o patrimônio da pessoa, tanto de herança quanto adquirido de forma única, individual, tudo se comunica. No parcial já é diferente, só o patrimônio que adquiriu na constância do casamento, com algumas outras alterações. E no regime de comunhão, de separação total, é cada um por si e Deus por todos. Ô, doutor, e quando a gente vai comprar um carro? Igual você falou, a gente tá em cidade interior, todo mundo se conhece, tá. Aí você compra um carro lá na boca, tal, vendeu, comprou. Se der um pau no carro, o cara obrigatoriamente ele tem que
consertar ou pegar o carro de volta, tipo loja ou não? Aí vai depender. Depende muito, tudo na relação contratual, depende da forma que aquilo foi estabelecido. Eu não fiz um contrato. Não fiz contrato. Aí já é. Achei seu carro maravilhoso, comprei seu carro. Passou 30 dias, deu defeito. Aí eu viro pra você e falo, Ricardo, e aí, comprei o carro e tal, deu defeito. Aí você vai virar pra mim e falar assim, olha, sinto muito. Porque, infelizmente, o Código de Defesa do Consumidor, ele não resguarda as relações de venda de veículo exclusivamente, que não sejam, que foi feita por particular. O que é particular? Uma pessoa e outra pessoa. Ao contrário de uma relação de uma compra de um veículo, isso para veículos usados, óbvio, né? Porque um carro novo, você normalmente compra em agência, em concessionária. Nos veículos usados, quando você compra de um particular, o Código de Defesa do Consumidor não dá garantia, a não ser que na relação contratual tenha se estabelecido. Olha, Ricardo, eu vou comprar o seu carro, mas eu quero aí 90 dias para poder rodar nele e ver se não vai dar nenhum defeito. Se der algum defeito mecânico, algum defeito que estava escondido, etc., você me salvaguarda? Não, ok, Vanessa, te salvaguarda. Mas se não tiver havido essa relação, se não tiver havido esse contato, não tiver como comprovar isso, infelizmente, não tem jeito. Na relação de compra de veículos de forma particular, o Código de Defesa do Consumidor não resguarda a pessoa que comprou. Ao contrário, se comprar numa agência, né, um CNPJ, uma concessionária, é totalmente diferente. E vamos pegar esse exemplo aqui para te falar de tudo também, né? Um exemplo. Eu, como vendedor, como pessoa física, eu posso fazer um contrato com a pessoa ou tem que registrar? Como é que é esse negócio? O ideal de um contrato é que ele seja escrito. E se puder ser registrado com reconhecimento da assinatura, melhor ainda, porque fica a prova robusta. Entendi. Né? Não vai questionar, a assinatura é sua, está registrada em cartório. Então, é da pessoa. E o contrato, o que resguarda, qualquer pessoa pode fazer o contrato, em qualquer relação contratual. Qualquer pessoa pode fazer. O que é interessante observar é a expertise. Por óbvio, um advogado, ele vai saber elaborar um contrato que seja bom para todas as partes, que conste os requisitos necessários para se salvaguardar aquela pessoa. É óbvio que a gente não tem contrato perfeito. É óbvio que a gente não tem aquele contrato maravilhoso, que está tudo certinho e ajustado. Sempre vão haver questionamentos. Mas o ideal do contrato, o importante do contrato escrito, é a prova de que aquela relação aconteceu e não ficou só na informalidade, porque conhecia o primo do amigo do vizinho e aí confiou na palavra porque é gente boa, porque é legal, e aí não cumpriu a relação, aí a outra pessoa ficou no prejuízo e aí não tem como comprovar. Então o contrato, ele é assim fundamental, ele realmente rege muitas das coisas do ordenamento jurídico e ajuda bastante na solução de problemas. No interior é muito comum, doutora, a relação comercial de compra de veículo e compra de imóvel. A pessoa ficar só apalavrada. Uma colega minha estava contando que teve uma situação que o veículo estava, parece que no nome do esposo, e vendeu, aí a pessoa revendeu, não transferiram e aconteceu lá na frente que um desses que deveria estar no nome dessa pessoa, a pessoa faleceu e já tinha passado para um outro. E até hoje o carro estaria no nome. Aí a gente deveria recomendar. Deveria. Porque vem multa também, né, doutora? Vem lá. Essas relações são as mais confusas. Não é? O ideal a se fazer, todas as vezes que a gente faz transferência de um veículo, que a gente vende um veículo, a gente vai até o cartório fazer reconhecimento de assinatura naquele documento. O próprio cartório pergunta para você no ato se você quer fazer a comunicação de venda. Então, nesses casos, o ideal é quando você vende um veículo, né, um bem imóvel, é que você faça essa comunicação de venda. Automaticamente, o Detran vai ficar sabendo, passou 30 dias, a pessoa para quem você vendeu não transferiu aquele bem, você não tem mais responsabilidade sobre PVA, sobre multas que vierem e etc. E aí, se tiver vendido para o outro, que vendeu para o outro, que vendeu para o outro, que já faleceu e vendeu para o outro, sem ter feito o inventário daquele, não vai ter problema, não vai resguardar você de todas as formas, porque naquela data você já comunicou que houve a venda.
Ou É a seja, né, melhor Ione, ação. tem que fazer contrato, né? Sim, e já transferir de imediato, porque ela evita futuros problemas que nesse caminho aí talvez entraria até por um histórico de inventário e tudo mais, né? Então, assim, quanto mais a gente puder agilizar as relações comerciais, digamos assim, melhor para todo mundo. E quanto mais buscar orientação jurídica, melhor, né, doutor? Melhor, porque como eu falei, o ideal é que o contrato seja bem elaborado, que conste essas questões, conte o tempo que esse contrato vai durar, as datas corretas, o valor que vai se pagar, onde que isso vai se pagar, como que vai se pagar, quem vai fazer aquilo, para você poder se resguardar, porque senão se arrasta aí na justiça por tanto tempo, de uma situação que poderia ser facilmente verificada se tivesse feito um contrato. Qualquer contrato serve, você está numa padaria, pegou um papelzinho e escreveu, nessa data vendi para fulano. Serve. E colocou o CPF daquele fulano, porque o nosso cadastro de pessoa física é o ideal, você tem como comprovar a pessoa. Escreveu ali no papel, já é um documento válido. Por óbvio que você vai precisar juntar outras provas, vai precisar checar, mas não deixa aquele papel ali da padaria, do guardanapo, ele tem validade. Olha que bacana. É sempre bom registrar, então, esse tipo de acordo, né? Ideal seria a sociedade, todo mundo cumprir com a palavra, mas não é a realidade da nossa sociedade. Então, assim, para você não a doutora é polida para falar, eu posso falar. Pra você não tomar uma ferrada, é bom você fazer um contrato em tudo, para tudo, não é? Até, às vezes você está falando, doutor, até estou viajando na maionese aqui, mas um exemplo, sei lá, vou comprar um celular na mão da Ione. Cara, depois ela me vende, depois está com alguma coisa lá, ziquezira no celular, daqui uma semana o celular apaga. A Ione, e aí? Fala, não, te vendi, já era. Até nisso, né? Coisa e a gente tem muitos contratos, né? A gente tem contrato de adesão, que são os contratos de seguro, por exemplo, né? Seguro de vida, seguro de carro. A gente tem contratos de prestação de serviço. Aí imagina, né? Vocês aqui tem os contratos com os patrocinadores, etc. São inúmeros, vários. Uma concessionária, uma grande empresa que faz contrato com muitas pessoas. Como que eles vão controlar aquilo se ficar só no verbal? Ô fulano, eu vou te vender. Ô fulano, eu vou te vender. Eu vou comprar. Não tem como comprovar, né? O que vai reger esse contrato? O que vai resguardar esse contrato? Se você não estabeleceu tempo, se você não estabeleceu forma, se você não estabeleceu meio, como é que você vai exigir? Como é que você vai provar? É verdade. Você fica meio perdido, né? Mas, graças a Deus, tem muitas formas de serem comprovadas e, na dúvida, consulte o advogado de sua confiança, porque todos eles vão te ajudar. A gente tem que quebrar um paradigma, assim, quebrar um preconceito nosso. Por exemplo, normalmente a gente vai falar, não falar com o advogado não, porque vai dar problema. Não, o advogado é um profissional preparado para nos ajudar nesse tipo de situação. Com toda certeza. Né? O advogado, em primeiro lugar, a gente busca solucionar da melhor forma. Litígio não é o melhor caminho. Acordar, conversar, resolver de forma amigável é sempre melhor em qualquer situação. Vai te demandar pouco tempo, pouca energia e vai resolver o seu problema. Nada que uma boa conversa formalizada não resolva. E evita dor de cabeça, né? Porque às vezes a pessoa fica assim, eu vou procurar um advogado, é muito caro. Nem sempre, mas assim, imagina, você vai aí, você compra um carro, te dá uma dor de cabeça do caramba, arrebenta o motor do carro, você tem que pagar 10 mil reais. Se você tivesse conversado com o advogado e te orientado para fazer um contrato, o que você deveria fazer, a dor de cabeça não vale a pena você fazer as coisas sozinho. Quanto custa a sua paz? Quanto custa o seu sossego? É isso aí, né, Ione? Verdade. E resolve todos os seus problemas, tá? Às vezes, igual uma vez uma empreendedora falou assim, mas eu vou procurar um advogado só para fazer um contrato. Eu falei assim, mas você já pensou no contexto todo dele, se ele pode te gerar algum problema? Talvez isso aconteça, isso. Minha filha, já é motivo suficiente para você fazer um contrato bem feito. Verdade. Aí você imagina, porque normalmente os contratos, quando eu pergunto, ela questionou esse ponto, você vai virar a primeira coisa no contrato. O que dá problema sempre em contrato? Falta de pagamento. Sim.
O principal num contrato é a falta de pagamento, não cumpriu a obrigação principal. Então isso gera um desassossego, porque às vezes você criou uma expectativa com aquele valor que você ia receber, porque todo mundo que vendeu algo quer receber por aquele patrimônio que era seu, pelo esforço que se dedicou. E às vezes o fato dela não fazer o contrato porque achou que poderia pagar mais para um advogado, acabou gerando um problema que ela obrigatoriamente terá que procurar um advogado para poder resolver. Verdade. É verdade. E outra coisa que é verdade também, o tempo já acabou, doutor. Ah! Você acredita? Passa rápido demais. Passa, é muito bom estar com olha, vocês. nós aprendemos bastante coisa hoje e eu tenho certeza que com a informação que eu já recebi, já mudei muito a minha cabeça, você que está ouvindo, que recebeu isso aí, já tem um gatilho aí para você acordar, para você, às vezes, uma coisa que você ia vender, falar assim, deixa eu fazer um contrato aqui, porque já recebi um alerta lá do Portal da Conversa para a doutora que já valeu muito a pena. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi bom demais, né, Ione? Sim, obrigada, doutora Vanessa. Obrigada, bom dia.